Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui no canal. E essa questão estava na comunidade. E 84% das pessoas erraram. É análise combinatória, viu? Aqui a prof. Alexandra Maia foca na aula que a questão é fácil e tem técnica. Olha só essa questão, pessoal, da FGV, de concurso de análise combinatória, e não é difícil, dá até para fazer na mão, a gente vai fazer no final. Considere as 4 letras da sigla TJTO. O número de maneiras de escrever essas 4 letras em sequência de modo que as 2 letras T não fiquem juntas olha só, toda vez que tiver, nós já fizemos vídeo aqui no canal sobre isso, toda vez que solicitar que letras não fiquem juntas, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um esquema com as letras que não tem exigência sobre elas. Então, por exemplo, aqui a gente tem TJTO. A exigência é sobre as letras T. Então, quais são as outras letras que não há exigência alguma? O J e o O. Então, são 2 letras apenas, certo? Aqui serão ocupados pelo o J e pelo O, cada um, e elas podem trocar de lugar entre si. O que acontece com as letras T? As letras T, para não ficarem juntas, elas têm que entrar ou aqui, ou aqui, ou aqui. Concorda? Para que elas não fiquem juntas, elas têm 3 possibilidades para que elas ocupem essas posições. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, de 3 posições, escolher 2 para que as letras T ocupem. Então, o primeiro cálculo que a gente tem que fazer é, de 3 posições, nós temos que escolher 2 para que as letras T ocupem e não fiquem juntas. Beleza, mas aqui eu tenho 2 letras distintas, não é? O J e o O, e eles têm que ser, e eles podem trocar de lugar entre si. A gente tem que contar essas possibilidades. O fato do J e do o fato do J e do O trocarem de lugar entre si. Então, de quantas maneiras o J e o O podem trocar de lugar entre si? A gente tem que permutar os 2. Como tem 2 letras, então seria 2 fatorial. Beleza, vamos abrir isso daqui, ó. Como é que a gente abre essa combinação? É o de cima fatorial, o de baixo fatorial e a diferença entre o de cima e o de baixo fatorial, vezes esse 2 fatorial aqui, ó. Tudo bem? Olha só que legal, hein? O 2 fatorial simplifica, o 1 fatorial é 1 mesmo, e o que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1, e isso dá 6. Portanto, letra D. E aí, olha só, você vai pensar assim, gente, mas um monte de gente marcou a opção 4. Mas olha só quantas opções nós temos, na verdade. Nós temos, ó, se começar com T, para que as letras T não fiquem juntas, então a próxima letra T tem que aparecer na 3ª posição, né? Digamos assim, não pode vir aqui. Então vai aparecer, por exemplo, O, T, J. Essa é uma possibilidade. Ou o J trocar de lugar com o O, aqui, ó. J, T, O. Tudo bem? Ainda com a letra T na primeira posição, ela pode aparecer na última posição também, porque elas ainda vão continuar separadas. Então, por exemplo, pode aparecer a letra T na primeira posição, o O e o J e a letra T na última posição, e o J e o O podem trocar de lugar também, então originando essa sequência de letras aqui, tudo bem? Aqui nós já temos 4, não é? Opções. Tá faltando 2. Quais são as opções que estão faltando? Em que o T não aparece na primeira posição. Então pode aparecer o J, aí ele tem que aparecer na segunda, senão senão eles não vão conseguir ficar separados. Então, J, T, O, T, mas o J e o O podem trocar de lugar entre si. O, T, J, T. Ou seja, 6 possibilidades apenas para que os 2 T's não fiquem juntos. Dava para fazer sem cálculo. Por quê? Porque são poucas letras. Então, olha só, dava para ter acertado essa questão, não é verdade? Mas o mais interessante é a técnica. Você tem que saber a técnica por quê?
Quando tiver uma sequência maior de letras, com um número maior de letras, você vai conseguir resolver da mesma maneira. Então, ó, presta atenção na técnica que você consegue resolver qualquer tipo de questão desse jeito. Vou deixar os 2 vídeos sobre esse assunto aqui do lado. E aí, ó, se gostou da aula, já sabe, né? Curta, compartilhe, se inscreva se não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo.